O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe então Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Pedro não sabia o que estava dizendo, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu do céu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. Da nuvem, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles obedeceram esta ordem, mas comentavam entre si o que significaria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados filhos e filhas da misericórdia, queridos ouvintes da Rádio Agnus Dei, todos quantos nos acompanham pelos nossos meios de comunicação social. Meditemos, reflitamos sobre o que ouvimos da parte do Senhor. Na primeira leitura do livro do Gênesis, vocês viram a fé de Abraão. Abraão que fora chamado por Deus e deixara seus bens, sua terra, percorrera caminhos antes não conhecidos, levado pela fé. Deus lhe havia prometido uma descendência numerosa. Abraão já era de idade avançada e sua mulher, Sara, era estéril. Mas Abraão confiou, esperou, e o Senhor cumpriu a sua promessa. E veio o filho da promessa, Isaque. Mas, de repente, Deus lhe pede um sacrifício. Que sacrifício? Imaginem a dor, o sofrimento daquele homem. Esperara tanto no Senhor. Tinha colocado toda a sua esperança no Senhor. E Deus lhe tinha dado o mais precioso dos bens, a paternidade, o filho tão desejado. Agora, Deus lhe pede que ofereça o filho em sacrifício. Abraão não hesita. Os homens e as mulheres de fé podem não compreender as situações que passam, os problemas que enfrentam, mas nunca duvidarão de Deus.
se lançarão nas suas mãos. Suportarão tudo firmes, porque sabem por experiência que Deus não lhes faltará. Abraão toma o menino e começa a caminhada para o lugar do sacrifício, Moriá. No caminho, o menino, que já era grande, lhe pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Os judeus costumavam oferecer um cordeiro em sacrifício, louvando a Javé. A palavra de Abraão, a resposta àquele menino, toca profundamente a nós. Meu filho, Deus providenciará. E continua a caminhada. Ele está convicto de que Deus não lhe faltará. Repito, um homem de fé não vacila. Uma mulher de fé não duvida, não reclama. Confia, espera. E a graça acontecerá. Mas, chegando ao local para o sacrifício, Deus parecia absurdamente um silêncio torturador. Deus parecia não ter providenciado o que Abraão tanto esperava. Cadê o cordeiro? Não lhe restava uma opção, senão cumprir a palavra de Deus. É que Deus, escutem bem o que eu vou lhes dizer. Deus nos questiona, Deus nos prova, e a provação traz consigo a confirmação e a bênção de Deus. Não existe fé sem provação. Veja quantas provações você já passou. Vejamos o tamanho da provação que agora estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Mas quantos não fazem a leitura e por isso estão longe da graça prometida? Abraão coloca o filho sobre o altar, amarra-o. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando o que se passava humanamente na cabeça, no coração de Abraão. Que sofrimento, imagine. Que tamanho sofrimento. Mas o homem de fé nunca duvidará de Deus. Abraão ergue o braço com o punhal para o sacrifício do filho. Está convencido de que aquele que lhe deu é capaz de lhe devolver o filho. E se ele manda, eu faço. Fazer a vontade de Deus é a atitude mais correta, mais sábia que você pode tomar enquanto estiver vivo. Quando levanta a mão, aparece um anjo. É um texto dramático, né? Grita: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. Deus intervém. Mas leva o homem até o limite máximo de suas resistências. Até o limiar de suas forças. Eu acho que Abraão olhou para o céu e disse: eu sabia, Senhor. Eu sabia que tu não me permitirias isso. E o anjo diz: olha para a tua direita. E ele vê um cordeiro enganchado nas ramas, pega-o e sacrifica-o. E porque não duvidaste de mim, diz o Senhor, eu te abençoarei, te darei uma descendência tão numerosa como as estrelas do mar, como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Que palavra bonita para nós, que vivemos num tempo de fragilidades, onde o materialismo ateu impõe suas regras,
pelos meios de comunicação, nos leva a uma escravidão do relativismo. Por isso precisamos resistir. Homens e mulheres de Deus devem ser combatentes. Devemos confiar plenamente na providência divina e nos movermos pelo seu Espírito. Se Abraão tivesse duvidado, não teria recebido a graça que Deus reservou para ele. Quando você duvida de Deus, você perde a graça que Ele já escolheu para você. Por isso, na segunda leitura, Paulo diz aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarde essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá a nossa vitória contra o coronavírus? Quem impedirá que sejamos vitoriosos? Claro, ninguém. Quantas lágrimas, quantas vidas, quantos sofrimentos, mas grande será a vitória de toda a humanidade, pela ciência e pela fé. No Evangelho, Jesus leva consigo seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Leva-os ao Monte Tabor. E como seria bom que você descobrisse, nesta segunda semana de Quaresma, qual o seu Tabor. Qual o monte que Deus quer que você suba, saindo de suas mesquinhas atitudes, do seu comodismo, de suas vaidades, do seu individualismo, elevando-se, transformando-se pelo poder daquele que quer fazer em você maravilhas. E o fará, se você o permitir. No topo da montanha, ele se transfigura. É belo o Evangelho da Transfiguração. Seu rosto fica brilhante como a luz do sol, mais brilhante que o sol. Suas vestes se tornam brancas, tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo poderia alvejá-las. Os discípulos prostram-se por terra. E Pedro, quase que embriagado com o que estava vendo, ora, eles viram por um instante o que é o céu. Nós o vemos pela fé. Por isso Pedro diz, é bom ficar aqui. Pedro já não queria descer mais o Tabor. E Jesus disse, não, vamos descer. A missão continua. Aparecem falando com Jesus, Moisés e Elias. Um significado, um simbolismo extraordinário para nós. Moisés, a lei, a revelação. Elias, os profetas. O tempo, a história convergem para Jesus, luz do mundo. E quem se aproxima dele, também nele se transfigurará. Termino essa breve homilia dizendo-lhes: nesse mundo a gente encontra pessoas desfiguradas. Quantas pessoas assim? Os rostos o dizem. Pessoas amargas, rancorosas, cheias de ressentimentos, de ódios, de intrigas, pessoas que não se transfiguram pelo poder do Espírito, escravizadas, dominadas pelo poder do mal. Quantas pessoas transfiguradas. E eu desejo muito que você se transfigure nessa segunda semana de Quaresma. Se transfigure praticando a caridade, acolhendo os outros, sendo mais justo, mais solidário, sendo uma pessoa nova, pelo poder da graça que você já possui. Transfigurar-nos ou desfigurar-nos depende de nós. Depende de nós.
Como é bom perceber pessoas, às vezes, até em momentos de sofrimento, mas cheias de luz, com a força que lhes sustenta, pessoas felizes. Tendo tão pouco, são felizes. E outros, tendo tanto, são infelizes. Porque tudo depende de cada um de nós. Que nessa segunda semana de Quaresma, sejamos transfigurados pelo Espírito de Jesus que habita em nós. E preparemo-nos por um caminho de penitência, de oração, de solidariedade, para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Amém.